Pessoal, começando então. É... Moisés, está compartilhando a tela aí, só para eu ter uma ideia? Moisés, a tela está sendo compartilhada só para eu ter uma ideia? Tá sim, a Taliba, tá compartilhando. E dá para enxergar perfeitamente? Dá. Se quiser colocar em modo apresentação, fica melhor. E como é que é isso, Moisés? É só clicar na tacinha que tem embaixo aí do PowerPoint. Ah, tá, mas eu acho que eu já coloquei, né? Não, tá aparecendo o PowerPoint todo aqui pra gente. Não, perfeito, mas eu. Ah, Mas é? dá pra ler. E agora, Moisés? Tá do mesmo jeito ainda. Mas dá pra ler. Só um momentinho aqui, se puder Porque ficar não no. tá em tela cheia, entendeu? Ah, para mim aqui tá a tela cheia. Ah, pra nós não. Aí, ó. Vamos ver Não tá a aqui. tela cheia. E agora, Lá Moisés? embaixo, E agora? ainda não. Não tá em tela cheia. Lá embaixo, aonde, Moisés? No, no cantinho embaixo aí, à direita. Tem os modos, tem uma tacinha bem embaixo ali. À direita, tá ali, pra direita. Mouse mais à direita. Aí, mais um pouquinho. É o último aí, desses ícones embaixo ali. É tipo Aqui? a tacinha, o último. Aqui? Aqui, Moisés? É, tem esse, é o último à direita aí. Aí tem. Não, Deu certo ou não, né? não, mas deu não, mas dá pra ver. Agora só fecha esse negócio aí que abriu. Dá pra enxergar. Outra hora a gente aprende isso então, Moisés. Tá bom. Então, pessoal, então vamos lá. Deixa eu só dar mais uma autorização pro pessoal que está chegando aqui. Rodrigo, só pediu o favor de você desativar o seu microfone, Rodrigo. Ele fica ligando, né? Obrigado. Pessoal, então, segundo. Hoje vai ser. Daqui a pouco a gente não vai conseguir mais permitir que as pessoas entrem aqui, tá? É, segundo a pesquisa do Instituto Gallup, né, nos Estados Unidos, eles entrevistaram 7.000 pessoas. Então vamos fundamentar um pouco o nosso trabalho aqui. 7.000 pessoas, né, eles trouxeram uma pesquisa dizendo que 50% das pessoas elas não pedem demissão da empresa, elas pedem demissão do seu chefe imediato, do seu líder imediato, né? Vamos entender então que de 10 pessoas, 5 se demitiram do chefe. E as outras 5, eu pergunto para vocês, será que foi o chefe que mandou embora? Então nós temos que entender que a rotatividade da empresa, ela pode estar tendo, né, a sua principal raiz na própria liderança. É uma das coisas que nós precisamos olhar com muita cautela, porque não adianta nós termos um grande processo de recrutamento e seleção de pessoas, se lá, quando estamos em contato com esse colaborador, a gente não faz a nossa parte, tá? Então, só que a pesquisa traz para a gente também as coisas, as características de um líder, tá? Que são inaceitáveis.
elas perguntaram para as pessoas, né? Quais são essas características odiadas pelas pessoas no comportamento de um líder, né? Então aqui eu tenho algumas coisas para apresentar para vocês. Só um pouquinho, gente. A primeira coisa que faz com que as pessoas peçam demissão de um líder é ele ter favoritos. Vamos entender, né? Um líder, quando ele começa a falar mais com uma pessoa só, pedir coisa mais para uma pessoa, se aproximar mais de uma pessoa, né? As outras pessoas começam a não se sentir tão pertencentes ao trabalho, tão inclusas ao trabalho. Então, um líder que tem favoritos é um líder que provoca essas demissões, faz com que as pessoas peçam demissão dele, né? Deixa eu só dar mais um aceite aqui nesse pessoal que está entrando, por favor. A segunda coisa é fazer ameaças brincando. Tem muito líder que ele faz ameaças com brincadeira. Olha, hein, que eu vou te mandar embora, hein? Ó, cuidado porque eu sou o bicho papão. Ó, lá, essas brincadeirinhas, né? Isso é odiado, isso é inaceitável pelos funcionários. Isso faz com que muita gente peça demissão e ele não sabe nem por que essas pessoas pediram demissão da empresa, né? Outra coisa muito odiada, né, é usar o orçamento da empresa para pagar contas pessoais. Tá ligado muito mais a um cargo de CEO, né, gente? Eu tenho uma cliente que a analista dela financeira pediu a conta essa semana. E foi exatamente por isso, porque durante 2 anos ela misturou todo o dinheiro dela com o dinheiro da empresa. Então ela gastava demais, né, no âmbito pessoal, e essa financeira ela não conseguia controlar os gastos da empresa. E ela chegou a um estresse tal que ela acabou pedindo a conta. Então esse requisito aqui está mais ligado ao nível de CEOs, né? Outra coisa são avanços românticos. O que são avanços românticos, né? Tá bonito esse nome, mas eu traria um pouco na questão do assédio. Esse assédio, esse jogo romântico que tem nas empresas, quando o líder ele conquista tanto do homem como da mulher, né, gente? Ele conquista uma certa posição, ele começa a avançar um pouco, né, para essas questões mais emocionais, né? Essas questões mais românticas. Isso é inaceitável, tá, gente? Isso aqui é odiado pelas pessoas. Então, se você que é líder, que está me vendo aqui agora, se você tem favoritos aí na empresa, né? Se você faz ameaças brincando, né? Se você tem essas atitudes, desses avanços românticos, né? Desses, desses assédios leves que nós chamamos, tá? Pode ter certeza, tá, que tem pessoas, se já não pediram a demissão de você, elas vão pedir. Isso é inaceitável, segundo a pesquisa, tá? O que mais que é inaceitável? Aqueles líderes que eles não fazem uma boa gestão do tempo, tá certo? Então eles estão sempre com a agenda superlotada, né? Eles cancelam compromissos em cima da hora, tá? Eles extrapolam o tempo em reuniões, passa muito o tempo das reuniões, e eles têm atrasos gerais, né? Isso simboliza que a contribuição e o tempo dos colaboradores não são prioridade para eles. O colaborador entende que se ele desmarcou uma reunião que estava marcada, né, que o sentimento de importância desse colaborador é baixo, é pequeno. Compreende isso? Então, essa má gestão do tempo, e outro dia eu mandei uma ferramenta para vocês mapearem a rotina de trabalho de vocês, exatamente é para que vocês não se tornem essas pessoas que não vão honrar os compromissos que vocês têm com os seus liderados, tá? Quando você faz isso, ele sente que o tempo dele e as prioridades, o tempo dele e a contribuição dele para a empresa não são tão importantes para você. Compreende? Você dá atenção, você gasta tempo
às vezes com outras coisas que o colaborador entende assim, puxa, ele está gastando o tempo dele lá e eu, né? Qual a importância que ele está me dando? Por que ele cancelou essa reunião que estava marcada? Por que ele extrapolou o tempo aqui da reunião? Compreende? Então, esse aqui é um fator que faz com que as pessoas peçam demissão do líder. O que mais? Tá? É destratar o colaborador pelo mau desempenho em frente aos colegas. Tem líder que faz isso, né? Chama atenção em público, desfaz da pessoa em público, né? Leva ela a passar vergonha, leva ela a passar constrangimento. Eu já vi funcionário processando a empresa por isso e ganhando a causa por isso, compreende? Isso realmente é um problema muito grave. Então assim, gente, o elogio é em público, né? Eu acho que você chamar a atenção por uma falta, uma coisa cuidadosa, ela tem que ser privado, ela tem que ser reservado só com a pessoa, ok? Outra coisa de líderes que recebem crédito pelo trabalho dos outros. As pessoas fazem um bom trabalho, ele fala que foi ele que fez. As pessoas têm boas ideias e ele fala que a ideia é dele, né? Ele se apropria do que os outros fizeram. Ninguém gosta disso, né? Segundo as pesquisas, isso é muito odiado no comportamento de um líder, tá? Outra coisa é a higiene dele, sabe? Como ele se veste, a roupa, o cheiro dele, né? O jeito que cuida das unhas, da barba, do cabelo, das mulheres, né? O hálito, sabe? O chulé, toda essa questão da higiene pessoal do líder, tá certo? Tem gente que não consegue, sabe, suportar esse tipo de, sabe, de sujeira mesmo do líder, né? E ela acaba indo embora da empresa por não precisar mais conviver com aquela situação. E um último item aqui é o líder que ele usa, que ele bebe, né? Ou que ele faz uso de cigarros, tá certo? Então esse cheiro, esse bafo de bebida, esse cheiro do cigarro que fica na pessoa, ele muitas vezes ele não é aceitável, ele não é tolerável, né? Pelas pessoas, elas acabam até indo embora por isso. Nós entendemos então aqui nesse primeiro slide, gente, o quê? Que metade das pessoas que vão embora da nossa empresa, que pedem demissão da nossa empresa, tá certo? Elas não pedem a demissão da empresa. Não porque a empresa é branca, porque ela vende pães, ou porque ela vende roupa, né? Ou porque ela sei lá, na esquina tal, na rua tal, não. Elas pedem a demissão do seu chefe imediato. E as coisas que fazem com que elas peçam demissão, a gente retratou aqui. Isso aqui é um estudo muito grande, né, que foi feito aí com 7.000 pessoas por um instituto, né, famoso no mundo todo, que é o Instituto Gallup dos Estados Unidos, né? E então, realmente, com pessoas que trabalham, né, com colaboradores de empresas, então ela está muito fundamentada e pode ser que nós tenhamos alguns casos desses acontecendo dentro do Grupo Sayonara. Por isso que nós estamos trazendo esse conhecimento hoje, tá? Pela importância que ele né? O quanto custa para a empresa a perda de pessoas. O Brasil é o país que mais paga por demissões. É o país que gasta mais com isso, compreende? Então, só que nós podemos mudar essa estatística? Nós podemos. Um dos fatos que eu apurei junto a vocês é que há um alto nível de rotatividade. Ninguém até agora soube me dizer qual é o percentual de rotatividade. 10%, 15%, 20%, né? Ninguém me trouxe ainda um índice, mas nós vamos descobrir. E entender que esse índice está gerado, né? As demissões, né? Toda essa rotatividade está sendo gerado por pessoas, principalmente nos cargos de liderança. Então, o treinamento não é para, para criticar ninguém. Esse treinamento não é para acusar ninguém, não é para julgar ninguém. Esse treinamento é para que nós encontremos soluções, né, para esses problemas, em conjunto. Se eles existem, se você viu no seu comportamento agora alguns desses comportamentos, algumas dessas características, tá? Por favor, anote elas e comece a mudar esse seu jeito de lidar com pessoas. Mas nós vamos além disso, né, gente? Nós vamos trabalhar agora o que eu chamo de 7 chaves de ouro
né, da gestão eficaz, não só eficaz, tá, mas humanizada de pessoas. Não adianta a gente cumprir com as metas, né, e tratando mal as pessoas. Então ela tem que ser eficaz, nós temos que entregar os resultados que a empresa precisa, mas nós também temos que entender que as pessoas não são máquinas e que nós precisamos saber lidar com essa parte humana, tá? Que para mim é a parte mais importante da organização, certo? Por que chaves, né? Porque quando a gente gira isso, ela abre algumas portas, né? E por que ela é de ouro? Né? Porque entender disso realmente é um verdadeiro tesouro, tá, gente? Você não vai encontrar esse conteúdo em lugar nenhum. Isso aqui é um conteúdo que eu trago comigo, né? É um conteúdo que a gente desenvolveu. Entendemos que se você gira essas chaves, se você conhece essas chaves, você vai conseguir abrir muitas portas para que a tua gestão de pessoas ela se torne muito mais humanizada, né? E muito mais eficaz do que você vem fazendo hoje. Só um momento, gente. Vou dar uma permissão aqui para Laís Santos. Tá com a gente aqui. Pessoal, tá todo mundo ouvindo? Tá todo mundo ouvindo aí? Maravilha, então. O áudio aqui tá legal, Moisés? Tá ótimo, tá ótimo. Tá bem, então. Só um pouquinho, gente. Então, quais são essas chaves, Moisés, Jorge Luiz, todas essas pessoas que estão aqui, né? Quais são essas chaves que nós consideramos chaves que abrem portas para que a gente consiga fazer uma gestão muito mais humanizada e muito mais eficaz de pessoas, tá? Uma primeira chave que eu quero trazer a vocês, que eu acho que é o princípio de tudo, que nós chamamos de autoconsciência de um líder. O que é autoconsciência? A palavra própria, ela já se traduz, né? É você saber exatamente os seus papéis como líder. É você compreender suas responsabilidades e que competências você precisa ter para exercer o teu cargo. Muita gente está num cargo de liderança, mas ele não é líder. Ele ainda não conhece seus papéis, ele ainda não sabe de suas responsabilidades diante a esse cargo, né? Ele não sabe que competências, né? E são no mínimo 14 competências para um cargo de liderança se estabelecer. A gente não vai falar delas aqui hoje, porque não temos condição de falar delas aqui pelo tempo. Nós vamos falar delas no nosso treinamento presencial, tá? Então, perceba que para você assumir esse cargo, você vai ter que produzir uma autoconsciência. Eu acho que essa é a primeira chave. Você já é consciente, tá, de todos os seus papéis, das suas responsabilidades e das competências que você precisa ter para você exercer o seu cargo de liderança. Pensa bem, ou alguém te deu um título de líder, né, te trouxe um cargo de liderança, mas você ainda não conhece seus papéis, suas responsabilidades e tampouco suas competências que você precisa para exercer esse cargo, né? Um cargo que ele sofre muito, porque ele tem responsabilidades de dono, porém ele não tem todos os direitos de dono, e ele muitas vezes precisa executar um trabalho operacional. Então ele assume responsabilidades pelo trabalho dele e assume também responsabilidades pelo trabalho dos seus liderados e precisa prestar conta em cima. Então ele precisa de muito preparo, gente, né? Ele ter essa consciência, né? Que o meu cargo, eu tenho responsabilidades minhas, responsabilidades da minha equipe, né? Eu não tenho todos os poderes para agir como eu queria, tá certo? Realmente, ele precisa de muito preparo para isso, certo, gente? Então essa é a nossa primeira chave.
entender a nossa autoconsciência do papel que nós estamos assumindo. Tem muita gente que assume, só que ela não tem ainda consciência sobre o cargo dela, certo? Um segundo papel, gente, a segunda chave nossa, eu acho que é a consciência organizacional. É a segunda chave de ouro. Segunda chave de ouro, por quê? Se agora eu tenho consciência do meu papel, para que existe o meu cargo, né? Das minhas responsabilidades, agora eu preciso olhar para o meu setor e ter uma consciência sobre os processos do meu setor, sobre a estrutura de cargos necessárias para que eu garanta as entregas do meu setor. Então, saber quais os processos e a estrutura de cargos para garantir as entregas do seu setor. Então, isso já chamamos de consciência organizacional, consciência empresarial, consciência sistêmica, holística, né? Quando você consegue agora, primeiro ter noção dos papéis seus como líder, e agora você ter noção dos papéis do seu setor. Essa é a segunda chave de ouro. Entenda, nós não estamos falando de gente ainda. O assunto aqui é gestão de pessoas. Mas onde entram as pessoas, Ataliba? Nós vamos chegar lá. Primeiro você é uma pessoa, então você produziu uma autoconsciência sobre você, sobre o seu cargo. Depois você olhou para uma estrutura de um setor, entendeu quais processos que eu preciso elaborar aqui, quais processos eu preciso criar aqui, quais cargos podem atender a minha estrutura, a minha entrega, né? Não são as pessoas ainda, nós estamos falando de processos e de cargos, compreende? Essa é a nossa segunda chave. Uma terceira chave, tá? Que um líder, eu acho, ele precisa girar, ele precisa conhecer, eu chamo de visão de jogo. Uma vez ele tendo essa autoconsciência, uma vez ele tendo consciência sobre o seu setor, o que ele precisa agora, gente? Ele precisa saber escalar. O que faz um bom técnico? Ele precisa saber escalar as pessoas com o quê? Com o perfil, os valores e competências aderentes aos processos e às atividades e às entregas de cada cargo. Entende? De 0 a 10, quanto você sabe escalar já as pessoas, adequando o seu perfil, os seus valores e as suas competências aos cargos que elas ocupam? Ou a gente está trazendo gente e jogando lá de qualquer jeito? E ainda não falamos, né, de pessoas aqui, nós estamos falando só de algumas chaves iniciais do nosso jogo. Ataliba, eu não fiz nada disso. Eu não produzi uma autoconsciência sobre a importância do meu cargo, meus papéis. Eu não consegui ainda desenvolver processos lá dentro, entender essa consciência sistêmica, essa consciência organizacional. Eu não consegui fazer isso. E eu também não estou sabendo escalar. Eu não tô conseguindo ter uma visão de jogo. Eu ainda não girei essa chave, Ataliba. Como é que eu faço? Eu tenho que voltar 3 passos para trás e começar de novo? Não. Entenda que o nosso navio está rodando. Nós vamos fazer aparas, nós vamos fazer algumas podas dessa árvore, né? Para que não seja tão dolorosa a nossa caminhada, para que a gente não perca tanto. Então a terceira chave, ela fala exatamente assim, que eu preciso ter uma visão de jogo, né? Como é que vai ser o meu jogo? Vai ser um jogo difícil, né? Nossas estratégias de ataque, nossas estratégias de defesa, para eu poder trazer as pessoas certas. Essas pessoas certas são as pessoas com o perfil certo, com os valores que a empresa precisa, e nós precisamos sentar com os nossos CEOs para definir os valores da empresa, para que vocês consigam contratar a partir desses valores, né? E que competências essas pessoas que eu vou contratar, elas precisam ter para quê? Para as atividades e os processos que o meu setor tem que entregar. Entende? Se o seu setor é um setor técnico, eu vou precisar de gente técnica,
de gente introvertida, né? De gente analítica. Compreende? Se o meu setor é um setor de vendas, é um setor de front, é um setor de loja, eu vou precisar de pessoas influentes, eu vou precisar de pessoas comunicadoras, né? De pessoas extrovertidas. Isso é perfil. Né? Depois, outra coisa é o conjunto de valores que essa pessoa tem que ter. E outra coisa são as competências para que elas consigam cumprir com os processos e as atividades que são atribuídas a ela. Compreende? Essa para mim é a terceira chave para nós fazermos uma excelente gestão de pessoas de forma humanizada, né? E de forma eficaz. Vamos acompanhando comigo, gente, tá? E a nossa quarta chave, eu chamo ela de empoderamento. O que é empoderamento, gente? Quando eu já estou com as pessoas, né, eu escalei as pessoas agora, eu trouxe elas para o meu time, elas já estão no campo jogando, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber aplicar os treinamentos corretos. Para quê? Para aprimorar o quê? As competências técnicas, ok? E as comportamentais, requeridas por quem? Pelos processos. Eu tenho processos para executar na minha empresa, compreende? E eu preciso do quê? Pegar o meu time agora e treinar eles naquelas competências técnicas ou comportamentais requeridas por esses processos. Não adianta a gente fazer treinamento, aplicar treinamento, tá? Para coisas que a empresa não precisa. Tem muita gente que aplica treinamento que não serve para nada numa empresa. Tempo perdido e dinheiro perdido. Compreende? Então, os processos vão dizer quais competências o time tem que ter para poder executar esses processos. Num processo tem várias atividades. E essas atividades nós temos que ver qual o nível de competência das pessoas para que elas consigam cumprir com o trabalho delas. Então, empoderar pessoas é diferente de reter pessoas. Sim ou não, pessoal? Reter pessoas, esse termo, tá? Eu não uso ele, eu não gosto dele. Para mim simboliza um passarinho preso numa gaiola, retido numa gaiola. Você não consegue reter um ser humano. Você não consegue. O primeiro princípio de uma pessoa é a liberdade. Ela tem um direito de livre-arbítrio. Ninguém consegue aprisionar alguém por dinheiro, por chantagem, por recompensa. Desculpa. Alguém fica conosco se cada dia ele se sentir mais importante, mais qualificado, mais aprimorado. Cada dia ele se sentir mais forte, mais encorajado, mais capaz. Ele não vai nos deixar. Então, uma pessoa empoderada é uma pessoa que ela dá lucro para a organização. E empoderamento, ele vem com treinamentos corretos, que vai o quê? Aprimorar as competências dessas pessoas. Tanto competências técnicas, quanto competências comportamentais, gente. Tá? Quando eu falo de competências técnicas, tá ligado exatamente se o cara é um operador de um software, quem sabe ele precisa de uma competência de digitação. Ele precisa digitar melhor. Compreende? Então, se ele tem uma digitação lenta, nós precisamos treinar isso nele. Compreende? Agora vamos ver uma competência comportamental. Vamos entender um processo de empatia. Né? Empatia é um comportamento onde eu paro para ouvir o outro, sentir a dor do outro, me colocar no lugar do outro. Quem sabe as pessoas não têm esse comportamento ainda instalado. Nós precisamos instalar, treinar a empatia na empresa, né? Treinar a coragem na empresa, treinar a disciplina na empresa, a determinação na empresa, que nós chamamos de soft skills, né? São essas competências comportamentais ou emocionais que tanto se fala agora, tá? Muito bem, gente, essa é a quarta chave. Eu não sei se vocês concordam comigo, né? Mas um time empoderado, tá? É um time que ele permanece, que ele tem longevidade na empresa, que ele não deixa a empresa por qualquer problema. É um time resiliente, que ele age a partir do medo, que ele age a partir da dificuldade, né? É um time que pode ficar sem receber muitas vezes, é um time que não abandona a empresa. Tá? Reter pessoas
não vai dar certo na nossa gestão, né? Vamos abolir esse nome no nosso processo de RH. Nós vamos trabalhar empoderamento de pessoas, do talento. E aí nós vamos ter pessoas realmente capacitadas, né, felizes, porque o sentimento de realização delas é muito grande, de utilidade delas é muito grande. Por isso elas vão permanecer na empresa. A gente não vai conseguir reter ninguém, ok? Essa é a quarta chave. E qual é a quinta chave, gente? O que eu descobri, né? Que nós precisamos fazer uma análise do placar de vez em quando. Sim ou não? Se o placar está empatado, no final do segundo tempo, qual que é a estratégia? Mas hoje eu vejo que as empresas não conseguem fazer uma avaliação de desempenho. Será que isso é difícil, Ataliba? Aplicar um feedback construtivo ou um feedback de desenvolvimento, né? E depois ele fazer uma implantação ali de planos de correção de rotas. Será que nós vamos tirar um atacante, colocar aqui alguém na defesa? Eu não sou técnico de futebol, não acompanho futebol, né? Mas eu estou falando aqui como se fosse um técnico. Então, saber fazer uma avaliação de desempenho, o líder que sabe fazer isso. Avaliação de desempenho, e ela pode ser trimestral. Você pode fazer 4 avaliações por ano, certo? Do desempenho de cada pessoa do seu time. Outra coisa, você aplicar um feedback construtivo. Ataliba, o que é um feedback construtivo? É quando você chama a pessoa e fala, olha, gostei do que você acabou de fazer, parabéns, você acertou de novo. Isso é construtivo. O que é um feedback de desenvolvimento? Tá? Porque a pessoa fala assim, olha, tem o feedback construtivo e tem o feedback corretivo. Não, tem de desenvolvimento. A pessoa errou, certo? Nós vamos errar. Nós vamos errar sempre. Quem sabe repetir o erro, a gente tem que cuidar com isso. Mas quando a pessoa erra, o que nós temos que fazer com ela? Um desenvolvimento. Nós temos que chegar para ela e falar, olha, nisso aqui, você está repetindo de novo esse erro aqui. Mas nós vamos agora trabalhar um desenvolvimento em você. Vamos trabalhar uma correção disso aqui. Tá certo? Quando a gente faz isso? Semanalmente. Quanto mais você passa tempo para dar um feedback para o colaborador, pior é a correção dessa rota. Imagina se eu sento a cada 30 dias com alguém que está o mês todo, né, ou acertando ou errando. A dificuldade que a gente tem para corrigir essa rota. É muito difícil, não é mesmo, gente? Certo? Como é que a gente faz, Ataliba, um feedback? Né? Você pode pegar a sua agendinha e ir anotando pontos de acerto e pontos que a pessoa está errando, para depois chegar com ela em particular e conversar, que o feedback ele é 1 a 1, né, gente? O feedback é 1 a 1. Deixa eu ver aqui se tem mais gente querendo entrar, só um pouquinho. Não. Depois que você fez essa avaliação de desempenho, que você aplicou os feedbacks, você tem que colocar com a pessoa, fazer um pacto com ela, trabalhar um plano de correção dessas rotas. Esse é o objetivo da avaliação do feedback, né? É que você e a pessoa construam um plano para superar aqueles problemas ou para melhorar ainda mais aqueles pontos que vocês acertaram. Esse é o resultado, o objetivo de um feedback. Tá bem? Então a quinta chave para mim é essa análise do placar. Nós precisamos parar para fazer avaliações. Né? Coisas, quando a gente não pode medir, a gente não pode administrar. E o Grupo Sayonara ainda tem poucos números para que a gente possa olhar para eles, entender se um colaborador ele está indo bem, se ele está indo mal, se ele precisa de um treinamento, né? Se ele precisa de algum apoio. Nós não temos um acompanhamento desse colaborador ainda, né? Nem uma avaliação periódica de desempenho, tá? E nem um feedback mais intensivo com ele, né? Mais presente com ele aí, semanalmente ou no dia a dia. Compreende? Quantas coisas nós podemos evitar se nós pudermos acompanhar as pessoas mais de perto. O líder, ele precisa ter essa disponibilidade constante. A gente sabe que é difícil, né? Porque tem muitas demandas que precisa do líder,
Mas se ele tem um time, o time precisa dele. Ele tem que entender isso aí. Certo, gente? Vamos para frente aqui que o nosso tempo está voando, né? A sexta chave, nós precisamos aprender a celebrar e a reconhecer. Né? Então nós criamos metas, nós traçamos objetivos, mas quando a gente alcança, o que a empresa faz? Né? Não, era mais que obrigação muitas vezes, não é mesmo? Então nós precisamos aprender, o líder precisa começar a aprender a saber comemorar as pequenas vitórias e conquistas e atribuir os méritos corretamente. Tem pessoas que se destacam, tem pessoas que vestem a camisa, né? Tem pessoas que elas defendem a empresa, né? Que elas assumem maior responsabilidade. E se essa pessoa não tiver o mérito reconhecido, não tiver aí uma gratificação, não tiver uma recompensa, né? Se ela não tiver uma remuneração a mais, eu não sei. Para que ela vai se esforçar de novo no mês seguinte? Então, primeiro comemorar, ir lá com a pessoa, olha, parabéns, vamos celebrar aqui, vamos comer uma pizza no fim da tarde, sei lá, no fim do mês, vamos chamar a galera para fazer um evento, né? E vamos aí atribuir os méritos, né, para aquelas pessoas que de fato fizeram a diferença na empresa naquele mês, para que elas estimulem outras, né, para que elas puxem as outras para cima junto com você. Ok? Essa para mim é a sexta chave, gente. Celebrar e reconhecer as pessoas, né? Vamos lá. E a sétima chave, gente, eu chamo de autogestão. O que é autogestão? É você agora, né, com todo esse alinhamento que você fez no seu time, você saber delegar papéis e poderes, promovendo o quê? A autonomia e a confiança da equipe. Quanto mais o seu time puder caminhar sem a sua presença, não que ela se torne indispensável, compreende? Melhor para você. Porque você vai poder focar em papéis de liderança mesmo, e não papéis de operação. Isso que eu quero chegar essa conclusão com vocês. Essa sétima chave, para mim, ela fecha tudo. Eu não vou fazer um jabá aqui, vocês me conhecem, eu não quero vender meu produto, vocês já compraram, tá? Mas reforçando a importância do BIEP. O BIEP vai ser essa ferramenta que vai fazer para vocês, na minha opinião, vai conseguir materializar essas 7 chaves. Porque ela vai poder, o BIEP vai fazer com que você tenha uma autoconsciência agora dos teus papéis, né? Das competências que você precisa ter, porque vai estar descrito lá para você e por você. Outra coisa, você vai ter clareza sobre todo o desenvolvimento do teu setor, as questões que você precisa melhorar aí, os processos que você precisa fazer ali, as atividades, a estrutura de cargos que você precisa para cumprir com as entregas do teu setor. Vai estar onde? No BIEP. Certo, gente? Depois nós temos lá, se a gente revisar aqui um pouquinho, certo? Nós temos lá a visão do jogo, e você saber escalar. Nós vamos estar com todos os cargos, a descrição de cargos feitas, com todos os processos da tua área feitos. Vai ser uma mata para a gente trazer as pessoas certas, com os perfis, com os valores, com as competências, né, congruentes, aderentes aos processos da sua unidade, porque já vai estar descrito lá. Compreende? Quando a gente vem para a chave 4 aqui, para a quarta chave nossa, imagina, né, todos os nossos treinamentos vão estar lá dentro do BIEP. Todo o onboard de trabalho dele, tudo aquilo que ele precisa saber, os procedimentos que ele precisa seguir, as normas que ele precisa seguir, né, os processos que ele precisa seguir, estão todos montadinhos lá para ele. Você imagina o quanto isso empodera uma pessoa, traz claridade para ela, né, traz segurança para ela, aumenta a capacidade dela. Vai estar lá dentro também da nossa ferramenta, né? A quinta chave, nós estamos já desenvolvendo aqui, gente, tá? Várias ferramentas, ok? São ferramentas exclusivas para o Grupo Sayonara, para você fazer exatamente isso aqui, ó. Avaliação de desempenho, você aplicar o teu feedback, seja construtivo ou de desenvolvimento, e planos para você fazer correção de rotas.
Não dá para eu pegar o que eu fiz em outras empresas e aplicar para vocês. Porque vocês têm um processo de maturidade hoje aí dentro. Vocês não têm essas ferramentas ainda. Então nós temos que ir bem devagar com isso. Né? Pequenas planilhas que vão te trazer já uma cultura. Nossa, agora eu estou olhando aqui ó, como é que é o desempenho da minha equipe. Aí você começa a aprimorar essa ferramenta. Então é um pequeno passo para a gente chegar lá em cima, onde grandes empresas estão fazendo isso há 10, 15, 20 anos. Tá? A gente vai chegar lá um dia. Nós temos que entender a realidade da empresa atual. Quando um pequeno passo pode nos levar para uma grande caminhada. Uma pequena vitória, né, vai nos levar para uma grande vitória. Esse é o meu pensamento. Então nós vamos ter no BIEP, né, todas as ferramentas que nós precisamos para girar a quinta chave aqui, ó. Para fazer essa análise do placar, fazendo a nossa avaliação com as pessoas que estão abaixo de nós e olha, conosco mesmo, como líderes, tá? Porque alguém vai fazer conosco, pode ser o nosso par, a pessoa que trabalha no nosso departamento, um líder de outro setor vai fazer a nossa avaliação. E quanto é importante para você a visão de alguém da empresa no seu nível, a seu respeito, compreende? Essa celebração e reconhecimento, nós vamos ter um processo de meritocracia na empresa, né? Nós temos que criar aí, vamos lá, atividades dinâmicas de grupo, onde que a gente vai celebrar os nossos resultados. Para isso nós temos que ter metas. Quanto que a empresa precisa vender esse mês? Né? O processo produtivo da empresa. Quanto o nosso mix de produto ele vai ampliar. Nosso processo financeiro. Quanto de controle, quanto a gente conseguiu reter de desperdícios. Pode ser uma meta, não é mesmo? Né? Quanto a gente diminuiu na rotatividade. Satisfação do nosso cliente, quanto a gente aumentou ela? Primeiro uma pesquisa de satisfação, né, gente? Depois, quanto a gente aumentou ela? Cada vez que a gente consegue uma conquista, a gente consegue uma vitória, a gente bate uma meta, seja ela pequenininha, tá? Nós vamos celebrar. Então nós vamos ter sim, também no BIEP, vamos combinar a gente, quais são essas dinâmicas de celebração e de reconhecimento. Vamos dar um diploma para as pessoas, vamos dar uma medalha para as pessoas, né? Entende isso? Como vai se chamar o nosso time? Vai ser um time de colaboradores? O nosso time vai ser um time especial, com nome diferenciado, né? Quem sabe o nosso saio, né? Saio de Sayonara, os nossos saio members, né? Os nossos membros do grupo Sayonara, eu não sei. Nosso time vai ter que ter, isso é uma celebração, né, gente? Vai ter que ter um nome diferente. São ideias aqui, tá? Depois a gente pensa sobre isso. E aqui eu acho que vocês vão ter uma ferramenta potente, tá? Se cada colaborador vai ter todo o seu trabalho organizado, seus procedimentos de cada área, documentados, descritos, analisados, testados, implementados por vocês, auditado por vocês. Entenda, o que isso vai dar de autonomia para eles? O que isso vai trazer de segurança, de confiança? Né? Quanto isso vai acabar de erros, reincidentes, de desperdícios, de conflitos na empresa? Isso é autogestão, tá, gente? É a nossa 7ª chave. Perfeito? Olha só, nós temos 10 minutos apenas, tá? E agora eu quero aplicar com vocês uma ferramenta. E essa ferramenta eu desenvolvi após o nosso treinamento. Eu vou colocar ela no grupo. Eu vou colocar uma ferramenta dessa montada e uma ferramenta dessa em branco. É uma planilha, que essa planilha ela tem um objetivo, gente. Quem sabe o objetivo mais importante da empresa nessa hora. Ela vai trazer para nós a nossa consciência organizacional. Se você já está ocupando uma posição de liderança, quem sabe você já tem uma consciência do seu cargo. Que responsabilidades eu tenho aqui, Ataliba? Sabe? Quais meus papéis aqui? Se você não tem ainda, você já está começando a desenhar, a se aculturar com isso, com esse nosso trabalho a cada dia, sim ou não? Mas nós vamos para a segunda chave, que é a nossa consciência organizacional.
Nós vamos fazer uma passagem de vocês agora. Para onde? De um cargo operacional, que muito vocês fazem isso ainda, tá? Para um cargo gerencial. E essa ferramenta vai começar a ajudar você, primeiramente, a levantar os processos do seu setor. Isso não é difícil de fazer, porque o Moisés também, ele tem um treinamento já para isso, ele sabe fazer isso. Eu com ele já conversamos como nós vamos fazer isso. Então ele vai pegar chefes de setor, ele vai pessoalmente com vocês. Quando eu estiver nas lojas, eu pessoalmente quero conversar com vocês sobre isso, tá? Mas nós vamos levantar os processos do setor, essa ferramenta. Segunda coisa, você vai descrever, as atividades de cada processo que você levantou. E em terceiro lugar, e muito importante, você vai distribuir essas atividades que cada processo exige na estrutura de cargos do seu setor. Compreende? Eu vou abrir aqui na tela agora essa ferramenta para mostrar rapidinho para vocês, né? Mas ela é muito fácil de preencher, e depois que nós tivermos todos os processos levantados de cada setor da empresa, todas as atividades de cada processo já descritas, e as atividades distribuídas dentro de cada cargo da empresa, gente, nós vamos ganhar uma eficiência muito grande, tanto operacional como gerencial. Vou mostrar para vocês agora por que nós vamos ganhar essa eficiência. Entendendo que a folha de pagamento de uma empresa, hoje ela tem um impacto de 20% até 25%, até 30% do custo de uma empresa. Então a gente trazer uma eficiência para a folha de pagamento, né? Não digo que nós vamos conseguir diminuir folha de pagamento, isso é muito difícil. Nós vamos conseguir fazer com que o nosso time hoje, ele entregue muito mais com a mesma quantidade de gente. Quem sabe a gente vai descobrir que nós temos gente demais. Quem sabe nós vamos descobrir que nós temos gente demais e inadequada para a função que ocupa. Essa claridade a gente começa a ter com essa consciência organizacional que essa pequena ferramenta e potente ferramenta vai trazer para a gente. Tá ok? Eu vou abrir agora aqui, vou interromper esse compartilhamento e nós vamos abrir então esse novo compartilhamento aqui dessa planilha, tá, gente? Moisés, faz assim para mim, tá ouvindo?